Vai pra grande. Exatamente. Porque é muito mais fácil você fazer o caminho inverso. Isso. Pô, fiz em São Paulo, fiz no Rio Grande, fiz no Rio de Janeiro, em Minas. Enfim, faz. E você voltar pra uma cidade pequena, não tem network, não tem contato. Cara, mas você fez num grande centro. Bala na agulha, você já chega ali com uma bagagem. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Além da Medicina, Além do Podcast. Genial esse nome, cara. Eu não canso de exaltar a nossa criatividade. Anos. Foram trials, né? A gente contratou uma equipe e tal, né? Pra poder chegar nesse nome. Foi e hoje pra caramba fazer esse nome ali. Foi. Um tema super importante, também mais um tema que vocês sempre perguntam, que é o que levar em consideração para sua escolha da residência. Onde eu vou fazer minha residência médica? Boa. Uma vez que você fez a mentoria, você tem várias opções de escolha. Exatamente. E aí, o que você define? Com certeza. Bom, no onde meu você vai, caso, foi bem complicado de escolher a medicina esportiva, porque existem Muita várias no país, Muita opção. diversas instituições com muitas vagas, né? Tô brincando, são só 5. Então, acho que Facilitou um pouco, facilitou um pouco o meu processo de escolha. Mas dentro das 5, eu ainda levei alguns critérios em consideração para escolher a residência que eu ia prestar. E hoje aqui a gente vai destrinchar alguns desses critérios que eu utilizei, que o Vitor utilizou, o Michael não, né? Porque na época não tinha, né, programa de residência no Brasil. Não sei. Eu fui o primeiro residente do Brasil. Já comecei dando. Já vai. Primeiro DEFA, né? Isso. Mas eu acho que é importante a gente já deixar claro uma coisa. Eu não sei se vocês concordam, mas na minha opinião não existe residência perfeita. Não, Não. de forma Você alguma. sempre vai abrir mão de alguma coisa para ter outra. Exato. Uma residência que às vezes é muito acadêmica, talvez falte aquela coisa de botar a mão, de ver mais o O paciente. contrário também é válido. E o contrário também. Uma Mas residência que é tocação pura, que você sai, enfim, indo pra faixa de Gaza sozinho, Mas na prova sente teórica do falta da R+, base teórica, talvez falta um pouco, enfim. E eu queria começar aqui levando um questionamento. Michael, você que vivenciou um pouco mais disso. Residência em um hospital privado e residência em um hospital público. O que tem de diferença aí? Então, eu fiz os dois cenários, né? Então, eu fiz clínica médica na UEL, que era 100% SUS, e eu fiz residência no Instituto do Rim de Londrina, que era um misto. Então, nós tínhamos pacientes privados, pacientes de convênio e pacientes SUS também. Eu acho que a experiência de você... Veja, é muito bacana um hospital universitário, eu acho que tem muito academicismo, tem muita coisa que não deixava de ter também lá no Instituto do Rim. Pelo contrário, meus chefes eram muito presentes nesse sentido, tinha muita discussão de artigo, tinha aula semanal, tinha muita participação deles nisso. Mas, cara, eu achei que você ter um serviço privado junto te dava uma experiência maior. De mercado. De talvez. mercado. Do que realmente acontece. Cara, né? porque, veja, você está diante de um paciente muito mais instruído, Sim. você está diante de um paciente muito mais questionador, Mais você exigente, tá mais né? exigente. Isso é verdade. Então você começa já na residência a se preparar para esse tipo de coisa. Porque, cara, aqui, veja, a gente não está falando que você não vai atender direito o paciente SUS, mas uma coisa é você explicar para um paciente do SUS, ou de repente até prescrever para um paciente do SUS que seu leque Seu arsenal ali, né? o arsenal terapêutico ele é muito menor, porque de repente é só aquele remédio que tem na rede pública, do que você prescrever para um paciente particular que quer o melhor remédio, Mais que caro. quer o mais caro, que quer a melhor terapêutica, que quer outras opções de exames que de repente você não tenha disponível para aquele paciente SUS. Então acho que você ter essa vivência é muito válido. Eu acho que eu me senti muito mais preparado para chegar no final da minha residência e já entrar e começar a fazer consultório por conta disso. Eu acho que se eu tivesse feito só no serviço SUS e tivesse feito de novo o nefro na UEL e ficado só no serviço SUS, eu teria uma certa dificuldade nesse sentido. Então, eu acho válido esses dois pontos. Só que também tem o seguinte, às vezes no serviço privado, você vai ter menos chance de fazer algumas coisas justamente por contenção de gastos. O que também, no fundo, acaba sendo uma coisa importante porque, cara, a gente tem uma cultura de desperdício muito grande no hospital universitário. E, velho, daí o cara chega, foi lá o catéter, deu entortadinho no fio guia, pede outro, né, cara? Quem nunca? Não, pô, Ninguém exato. olha a conta, né? Cara, ninguém olha a conta. E aí quando você vai pra vida real, velho, você vai na sua clínica, no seu consultório, ou Tá mesmo no hospital maluco, privado. até a luva eu conto. Velho, a bolinha, A gaze, né? a bolinha de A gaze. algodão é contada. Então, e esse tipo de experiência ter vivenciado já durante a residência,
com certeza me abriu muito mais os olhos. De entender Legal. que não cai do céu, né? O material não cai do céu, o É. exame não cai do céu, que é uma coisa que custa dinheiro, né? Boa. Conta um pouco da sua experiência, que é um pouco da minha também, né? Afinal, eu e você, a gente fez a residência no mesmo hospital. Sim, mas eu acho que assim, a minha decisão foi um pouco diferente da sua. Porque quando eu decidi por medicina esportiva, a gente tem hoje 5 residências no Brasil. Tirando São Paulo, a gente tem uma em Botucatu, que é a Unesp. Que é no estado de São Caxi- Paulo, mas no não estado de cidade. São Paulo, mas não é a grande São Paulo. E tem Caxias do Sul, que é a UFC lá. Então eu tinha o quê? O IANSP, USP e Unifesp. Foram as 3 que eu prestei. Então, o meu critério de escolha ali foi basicamente esse. Eram as que existiam no grande centro. Eu não quis ir para um centro menor porque eu quis decidir ir para um grande centro, que era São Paulo. Basicamente foi isso que me decidiu entre as 3. Em essa relação entre privado e público, eu confesso pra você que no meu R1 eu ainda tinha uma certa resistência com fazer residência de cirurgia num hospital privado, mas eu não vou operar nada, eu não vou meter a mão. E cara, hoje, tendo um pouquinho mais de experiência, vendo como é de fato na prática e não julgando por uma falsa ideia que me passaram, eu vejo que não tem muito isso, cara. Tem muitas residências de cirurgia geral e residências de subespecialidade, de uro, vascular, que são muito boas no privado. Um grande exemplo é a residência do Einstein, que tá crescendo aí, tá a todo vapor. Sim. Pessoal super bom, que tá estruturando um programa que realmente faz a diferença. E, cara, nos dois lados, sempre, você vai ter que abrir mão de alguma Exato. vantagem. Essa é, cara, Não... No público talvez você ponha mais a mão no paciente, faça mais procedimento, mas no particular você vai conhecer uma realidade diferente, que vai se aproximar ainda mais da sua realidade como especialista. Tanto em relação ao público que você está atendendo, em relação a recursos que você vai ter, né? Então isso muda bastante, com certeza. E também você fazer uma residência só no privado, talvez você não tenha aquele traquejo do SUS. Você está acostumado a ter todos os recursos, mas e quando você não tem a ressonância no dia? O que você tem que fazer? E aquela história, você está num serviço de residência que eventualmente tem tudo, daqui a pouco você vai para uma cidade menor e você vai ter que se virar com menos. É o que a gente brinca assim, cara. O cara fez lá, a medicina intensiva no melhor centro de intensiva do mundo. Aí ele, de repente, cai para coordenar uma UTI que o cara não tem um ultrassom, o cara não tem, de repente, ali não tem monitoração hemodinâmica, exatamente, o cara não pico, tem débito vigileu da vida. Exatamente. E aí, como é que ele faz? Então, acho que é importante você pesar os dois lados. E aí, você pode correr por fora também, né? Claro. Isso que eu ia comentar. Eu não minha experiência, mas uma grande amiga minha, foi até minha dupla de internato e tudo, a Karen, ela fez a residência lá em Minas, lá em Patos. Que, a gente sabe que é o interior de Minas, então não tem um academicismo que uma USP da vida tem. Sim, claro. Eu até lembro de conversar com ela falou assim, Vitor, eu tenho a mão muito boa, porque o R1, ele não tem um R3 que vai pegar a cirurgia, né? Que é uma coisa que eu no seu não caso, tive, já não teve. perdi algumas cirurgias porque tinha um R4, R5. Isso, mas lá no caso era ela o R2 e eles se viravam ali em tudo, apendicite, vesícula, tudo que tinha, trauma chegava era dos dois, não tinha terceiro. Então a mão ficou muito boa. Mas a questão acadêmica nem tanto. E aí você fala, mas então ela perdeu? Não. O que ela fez? Ela fez um R3 em um centro que tem mais academicismo, ela fez um R3 de trauma. Boa. Enfim, melhorou mais a mão dela ainda, mas dando gás no academicismo, e agora tá fazendo vascular dela. Bacana. Atrasou um ano a vida, meu Deus, é o caos, perdi. Não. Cara, um ano, e ela Ela ganhou mais complementou uma falha ali experiência que ela ainda. tinha. Soltar ela no meio da guerra, eu tenho certeza que ela salva todo mundo ali. E ela tá indo bem na carreira dela e, enfim, ela fez um R1 numa cidade pequena, totalmente, enfim, desmoralizada. E para entender que isso contexto. também vale para as especialidades clínicas, né? Por exemplo, assim, você vai lá para a UEL, que você tem ambulatório de... Assim, você não tem um ambulatório de endocrinologia, você tem um ambulatório de diabetes tipo 2, um de diabetes tipo 1, um de hipófise. Então, assim, você tem... É aquela história. Então, você tá bem segmentado. O que acontece? Você consegue ter um conhecimento bem específico, você consegue ver muito caso daquelas coisas específicas, e você adquire muito conhecimento. Mas é aquela velha história. Se tem residente da reumato, não vai ser você que vai posicionar uma articulação como um R1 de clínica, entendeu? Então você perde eventualmente alguns procedimentos por conta disso. Então é aquele jogo. É o ganha daqui, perde dali, não tem como. E eu gostei de um comentário que o Vitor fez, uma colega dele fazendo residência no interior de Minas, porque essa é uma outra dúvida que surge. Bernardo, Michael, Vitor, eu tô pensando em fazer residência na minha cidade, porque é aqui que eu quero ficar. Ou será que vale a pena eu ir para um grande centro se eu penso em voltar ou mudar de vez?
que você acha, Vitão? O que te fez querer vir pra São Paulo, além da escolha porque eu não tinha. de... Bom, primeiro fato, eu não era casado, eu não tinha nada que me prendia teoricamente da minha cidade e eu tava muito livre na minha decisão. Então se eu tivesse que, sei lá, ir pro exterior fazer minha residência, eu tava livre pra fazer e tudo bem. Então no meu momento de vida, eu podia decidir. Eu não tava, sei lá, noivo, não tava pra casar, eu não tinha nenhum compromisso fixo na cidade. Então, pô, tem residência aqui e lá, beleza, eu posso escolher. Então isso, pra mim, foi uma coisa muito livre, assim. Se a pessoa ela já tem certos compromissos na cidade, sei lá, já tem família constituída na cidade, ou ela quer realmente ficar naquela cidade, eu não vejo mal nenhum em, sei lá, tentar fazer algo ali ou algo próximo dali. Não fazer residência em São Paulo ou em outro grande centro não te faz um profissional pior Não, claro que do que quem fez lá, entendeu? Claro que não. É tudo uma decisão que você vai ter que colher os frutos e as consequências dela. Pô, eu quero fazer residência lá em Patos. Tem residência lá em Patos. Pô, é um centro, tem o volume, mas enfim, o interior de Patos é limitado. Você tem que estar ciente Tem dessa que limitação. Tem que Assuma estar claro. a sua responsabilidade. E seja o melhor que você pode ser dentro dela. Isso. Ponto. Olha, o que eu acho é que se você não sabe, eu vou aqui dar uma opinião mais incisiva. Pô, eu não sei se eu quero morar numa cidade grande ou morar numa cidade pequena. Boa. O que eu acho Vai pra grande. que exatamente, porque é Isso. muito mais fácil você Descer. fazer o caminho inverso. Isso. Pô, fiz em São Paulo, fiz no Rio Grande, fiz no Rio de Janeiro, em Minas. Enfim, faz. E você voltar pra uma cidade pequena, não tem network, não tem contato. Cara, mas você fez num grande Isso, centro. bala na agulha, Você já exatamente. chega ali com uma bagagem. Exatamente. Agora, você fez ali no interior de Minas, numa cidade que é menor, que não tem tanta E aí referência. você E aí quer você ir pro quer ir grande pra centro? São Paulo, Já era. pro Rio. Aí já era Já uma era- bala muito não, forte. sim. Tá, Não, mas eu vamos lá. te entendo. Mas Mas é é mais difícil. Mas é mais difícil. complicado. E da mesma forma, essa questão que o pessoal fala, quero ficar na minha cidade para trabalhar nesse serviço. Obviamente, se você fizer no serviço dos caras que você quer trabalhar, A sua chance é maior. é claro que eles vão dar prioridade Claro. para quem tá com eles, já conhece o cara, já sabe o esquema de serviço e tudo mais. Mas não é também 100%. Não vamos dizer Não. também já era, porque você pode muito bem fazer um networking com esse pessoal e falar, olha, eu estou indo para um grande centro, Sim. quando eu voltar, eu vou... E de E a preferência galera vai faz... querer, vai E, querer. não, cara, sabe o que é um negócio legal? Faz o seguinte, tem uma equipe lá de ortopedia, aí tem um cara que é especialista em ombro, um cara especialista em joelho, de repente um cara... mas não tem nenhum especialista em mão. E aí, cara, de repente você vai para um grande centro e você fala, velho, eu gostaria de voltar a trabalhar com vocês, Sim. e eu vou para São Paulo, e eu vou Fazer fazer mão. sub em mão, e eu Que eu volto gosto pra de cá. mão e Cara, pronto, você útil ao pronto. agradável. É uma forma de você fazer isso. E um cuidado que eu sempre falo pro pessoal é o seguinte, quando eu sei que é muito bacana, é muito legal quando você está num grande centro, você receber convites dos chefes para trabalhar com eles, eu mesmo tive convites nesse sentido, cara, e assim, é legal, é bacana, joia, só que você tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Em muitos serviços, quando você faz isso, você deixa de voar o seu voo, você deixa verdade. de correr o seu Vira um caminho. eterno Você fica refém da equipe, Cara, né? você vira R15, porque É. você... Cara, até você fazer seu nome, você vai ser o médico da equipe do Dr. Fulano. Você não vai ser o Dr. Bernardo, o Dr. Vitor, o Dr. Magnão. Eu sou o médico da equipe do Dr. Sim. Fulano de tal. E, cara, então tem que tomar muito cuidado com isso. E foi uma das coisas que eu sempre pensei, eu sempre falei, cara, não, eu quero fazer meu nome, eu quero começar algo, tanto é que eu fui pra, cara, na época, a pior proposta de emprego que eu tinha, financeiramente falando, inicialmente, era Ponta Grossa, e eu resolvi ir pra lá porque eu sabia que era onde eu mais tinha capacidade de crescer. E eu fui pra lá pra quê? Pra assumir um serviço no hospital terciário e abrir um serviço de agudos. Sim. Então eu aceitei o Show. desafio e fui pra lá, cara. E não tem nada de errado em seguir com o chefe. Também Não, não, de de forma Toma alguma. cuidado pra não Inclusive encostar. é importante até Sim, no não, início. legal. Sim, Querendo ou sim, não, é um ele caminho. atrai pacientes. Você Sim. começa ali, vê como é que Você funciona. aperfeiçoou e tudo. E, cara, Mas e- assim, não é uma coisa que vai te definir também. Ele Não, de forma alguma. Não se iluda que ele não vai ceder a vaga dele pra você, entendeu? Não, ele não vai chegar, ó, meu filho, aqui o consultório tá Isso, cheio, tem um tô teto. passando a bola. Tem um teto. Tem um teto. Eu conheci, assim, cara, tem um grande amigo, inclusive, que ele ficou trabalhando com o chefe durante um bom tempo, legal, foi chamado pra trabalhar com o chefe, uma grande honra, só que, cara, chegou um momento que ele falou assim, velho, eu fico no ambulatório, Mas triando rolando cirurgia bolso. pro cara, É. faz 2, 3 anos, o cara não me deixa operar deu. nada, já deu. Aí ele pegou, cara, um 2, abraço, 3, nossa. obrigado pela oportunidade e foi seguir o caminho dele, tá muito bem hoje. Então Sim. é uma coisa que você pode reavaliar com o passar do tempo, E né? outra, cara, galera, não se iluda que com a cabeça que você entra na residência, não é a cabeça que você sai da residência. Não. Então, às vezes, você fala, pô, eu tô querendo estar na residência de medicina esportiva, que eu quero trabalhar no IBS, lá no esporte. Cara,
São 3 anos. Muitas vezes você faz não. uma residência A coisa vai mudar, entendeu? A coisa vai rodar. Então você vai entrar na geral querendo plástica. Você depois e muda. sair fazendo o que você ama, né? Eu mudei. No seu caso, urologia. É, o que eu amo. Exatamente. Misturando aquela velha Mexendo piadinha com da você Ura. gosta. Você mexendo com o que você gosta, É. sabe? Mas exatamente Desculpa a isso, cara. piadinha aí. A maioria das pessoas não tem certeza do que vão fazer de Não. subespecialidade, Deixa nem rolar, sabem se é. vão. E, cara, essa decisão de grande centro, pequeno centro, cara, é uma coisa que até hoje ela me dá dúvida, porque eu, Bernardo, não sei se eu vou morar em São Paulo pra sempre. Eu não consigo bater o martelo e falar, pô, é aqui que eu quero ter filho, é aqui que eu quero construir família. Eu não sei. Exato. Existem vantagens de uma cidade grande, Sim, de ter sim. muitos serviços, muitas opções, mas também existe um preço. exato. E um preço não só financeiro, um preço de, pô, você ficar restrito com algumas coisas, sim. trânsito, estresse. A vida é diferente no interior. Eu quando fui realmente assim escolher a residência, eu também levei em consideração isso, sabe? A proximidade da família. Porque eu já tinha filhos que moravam ali na cidade dos meus totalmente pais. diferente da minha situação. Isso, Exato. exatamente. Então eu já tinha uma situação ali que eu não podia ir para um grande centro, porque eu não podia gastar muito, porque eu já precisava de um lugar que fosse um pouco mais barato para morar. Então eu optei por Londrina na época. Foi mais assim, por que eu optei por Londrina? Eu tinha passado em Curitiba, que seria mais próximo de casa, né? Então eu passei tanto na Santa Casa quanto no Hospital Cajuru lá na época. Passei em Joinville, que também seria um pouco mais perto ali de casa do que Londrina, e passei em Londrina. E aí na época, analisando tudo, pô, a distância é melhor em Curitiba, gasto, talvez eu pudesse até ficar mais próximo dos meus pais e tudo mais. E ali o que pesou realmente foi a questão da instituição, porque a UEL era a melhor de todas ali naquele momento das que eu estava escolhendo. E o fato que eu já sabia que eu queria nefro no R3. E aí eu já sabia que Londrina tinha um dos melhores serviços de nefro do Brasil. Então eu falei, cara, então deixa eu... Joinville também tinha um serviço bom, mas, cara, não era tão legal igual o serviço lá de Londrina. Eu falei, bom, eu vou um pouco mais longe, vou sacrificar um pouquinho essa questão de distância, mas para ir para um lugar que eu acho que é melhor para mim. E foi o que pesou na decisão. E ó, vou te falar que uma das coisas que mais pesam na decisão, e eu só bati o martelo assim, foi no momento que eu fui lá e conheci o serviço. Ah, isso é uma boa. Isso é uma boa. Cara, não tem uma forma melhor de você tomar a sua decisão quando Perfeito. ali... Claro, você não vai conhecer todos os serviços que Claro, você pensa fazer claro. prova. Agora, você fez as provas, viu suas aprovações, filtrou ali as suas 2, 3, 4 primeiras opções, você vai lá e conhece o serviço. Por quê? Porque lá você vê como é que é o hospital. Isso. Você vê a realidade ali. Não é, fulano falou que é assim. Não, você foi lá e viu. Isso. E aí você tá tomando sua decisão muito mais bem embasada. Só que além disso, você tem a oportunidade de conversar com os residentes. Isso. E eles vão te falar, ó, aqui a rotina é assim, Pô, isso o me clima é ajudou demais, bom, o clima é ruim. Cara, eu, sinceramente, não gostaria de fazer residência num hospital que, pô, os residentes ali, eu vou lá, tá uma discussão, os Isso. caras estão brigando, já vejo ali que o clima não é legal. Isso pesa pra mim. Pesa. E isso foi o que me definiu pra minha residência. Porque eu cheguei em São Paulo, passei no IANSP e fui lá conhecer. A minha ideia sempre foi ficar no Rio. E eu passei na minha primeira opção do Rio, que era o Hospital de Bom Sucesso. Só que no momento que eu fui pra São Paulo e vi a realidade do IANSP, aquilo ali me chamou a atenção. Eu falei, pô, isso aqui é diferente, eu não tô acostumado, mais recurso, um hospital gigante. E eu falei, é aqui que eu quero ficar. Eu acho legal essa mudança também, que muita gente às vezes fica numa instituição e já emenda a residência ali, já emenda tudo. E de repente o cara vai pra... E cara, não adianta, por mais que sua instituição seja excelente, mas sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai... Eu acho que essas experiências, você conhecer novos serviços, isso é muito legal. Mudar claro, de lugar, né? Não te impede, de repente você faz residência lá, mas, pô, mas faz um eletivo, vai pra outro lugar. Né? Pô, eu fiquei um mês na USP fazendo patologia. Pô, conheci outra realidade. Conheci, pô, outro tipo de recurso. Pô, lá na patologia, lá em Londrina, eu fazia biópsia, eu tinha que esperar quase uma semana para ficar pronto o resultado. Sim. Pô, lá na USP você fazia biópsia de manhã, à tarde já tá processada a lâmina, à noite você já tinha o laudo. Então, cara, você começa a ver realidades diferentes. Então, isso é muito legal. E não se limite, quando você for conhecer um outro serviço e tal, a ficar só em um só lugar. Cara, conheça mais gente, faça contatos, tenta aproveitar o máximo que tiver lá. Eu lembro quando eu fui pra USP, cara, passei nos agudos, passei no transplante. Que não era estágio. Nada do estágio. Mas pra ver ali como é que é, né? Pô, animal. Fui lá passar visita e tal. Isso é muito bacana. E você começa a ver, de repente, diferenças entre os serviços, diferenças de conduta e tal. E isso te traz muita experiência, né? É uma riqueza, né? Não, demais. Eu acho que vale a gente lembrar também que, pô, não é uma decisão absoluta. Fiz uma residência, entrei na residência, comecei a ver que não era aquilo. Cara, se não dá um é passo aquilo, atrás. Para, primeiro pensa, né? Dá um time, tira o final de semana, vai pra casa. Exato, só pensa. Faça algumas ligações, entendeu?
Mas se não é realmente, pô, não gostei da rotina, não gostei do esquema, não é a especialidade que eu quero, não leve isso longe demais. Não, porque o preço é muito alto. Até porque o preço é alto pra você e pros outros, né? Porque se você deixa pra desistir da residência depois, você ainda ferra com seus iguais que vão ficar com menos gente. Mas isso é uma coisa muito equilibrada, porque ao mesmo tempo que você não pode levar demais, também não pode tomar de cabeça quente. Exato. Pô, você teve aquele dia horrível na residência, de forma tudo alguma. foi horrível, nada deu certo, e aí você vai, não quero mais. Vão ser vários dias, tipo... Até porque, vamos lá, né? É aquela história. Não vai ter nenhum serviço que vai ser perfeito. Então, tipo, vai. você vai achar, aqui é ruim. Mas faltou você isso. vai pra outro lugar, vai ser a mesma coisa. Ou vai ter É. outras coisas piores. Então tem que tomar muito cuidado. Que é diferente, né? Você escolheu o hospital errado, escolheu a especialidade errada, que também pode acontecer. Não, eu tô falando de escolher a especialidade errada. Não, beleza, tá. beleza. Porque o hospital errado, pô, difícil você trocar um ambiente. A não ser que tenha um chefe lá muito... exatamente. Esteja acontecendo alguma coisa muito pesada e tudo mais. Mas no geral, os problemas abuso, tem de abuso de autoridade, impressão psicológica, aí beleza. Aí você eu te apoio. E sabe uma dica bacana que pouca gente fala? É, claro, ir lá conhecer o hospital, eu acho que é uma coisa que o pessoal já sabe que é importante. Mas não só conversar com os residentes que estão fazendo a residência, mas também quem saiu. Porque você vê, pô, como é que o cara... Legal. Como é que o cara se inseriu no mercado, como é que foi. Pô, um serviço que abraça o residente ou um serviço que... Olha, irmãozão, obrigado aí, o mundo é seu. Boa. Eu sabe que eu tive essa oportunidade. Eu já não tive, porque quando eu fui segunda turma de residência. Entendi. Eu fui terceira turma de faculdade, segunda turma de residência. Pioneiraço. Eu só conversei com o Luizão, que era meu R+, que ele era R2. Não, ele era R final de 1 quando eu tava prestando. Que, aliás, foi um cara que me ajudou muito, me aconselhou muito. Eu tive essa oportunidade, cara. Eu tive a oportunidade de conversar com médicos que já tinham terminado lá. Tive a oportunidade de conversar com o cara que tinha se formado lá e estava no exército na época, esperando para começar a residência. Então, o cara que fez a faculdade lá para me explicar como é que era. Bacana. Então, cara, isso é enriquecedor, porque o cara te mostra muita coisa. E vou te falar uma coisa muito legal. É importante conhecer, porque nome nem sempre quer dizer boa residência, tá? Verdade, então, cara, deixa eu vou contar uma história para vocês aqui. Eu tava lá no Instituto do Rim de Londrina. Quando eu fui para São Paulo, cara, era muito legal porque todo mundo respeitava os preceptores de Londrina. Então eu chegava lá, eu fui lá no Einstein numa reunião. Não, eu faço lá com o Dr. Mocelin. Pô, Dr. Mocelin, nossa, pô, lá em Londrina é bom, né? Não sei o que. Então o pessoal fala, a filha dele trabalhou com a gente aqui, ela era muito boa e tal. Então, assim, era muito respeitada a residência. Mas daí é o seguinte, o que acontece? Em Curitiba tem uma residência que tem o nome do autor do livro mais famoso de Nefro e tal. Então eu não vou falar aqui, mas a galera sabe. E essa residência, na verdade, não é uma residência que ele está presente. Ela só tem o nome dele. Entendi. E muita gente vai para lá e fala, pô, vou fazer no serviço do fulano. E, cara, o que aconteceu? Uma vez dos alunos de lá foi para Londrina para ficar um mês, mas ele foi ficar lá no HU da UEL. E aí um dia a gente convidou ele para ir numa reunião nossa, clínica, lá do Instituto do Rim. Aí esse cara foi lá, até naquele dia fui eu que dei uma aula, e aí depois os chefes discutindo e tal. E aí os chefes tinham o costume de pedir pizza nessa reunião e a gente comia pizza ali. Cara, e esse cara chegou pra mim depois e falou assim, velho, eu tô de boca aberta. Tal Dr. Mocelin aqui, Dr. Vinícius, sabe que eram os caras assim, sim, porra, bamba, comendo pizza com vocês, estudando com vocês, trocando. Falei, cara, aqui é assim sempre. O Dr. Mocelin, com seus 70, ele passa a visita à beira do leito comigo. Ele sobe até o 7º andar do evangélico de escada, com uma artrodese de joelho. e ele vai ver os pacientes comigo. E o cara ficou embasbacado. Ele falou, cara, eu tô lá no serviço do Dr. Fulano, ele não sabe meu nome, ele nem me conhece, ele não sabe coisa disso. Falei, cara, Dr. Mocelin sabe o nome do meu cachorro. E ele sabia o nome do meu cachorro. Alfredo? Não, era o Nelson na época. E, cara, então coisas desse tipo são coisas pra você levar muito em conta. Pô, eu nunca esqueço do dia que eu ia pra Ponta Grossa a primeira vez para negociar a minha ida pra lá, eu ainda era residente. E aí eu tinha deixado tudo ajeitado pra ir, e nisso eu tava, acho que na salinha lá, só esperando pra sair, e a menina da cantina do Hospital Evangélico me ligou. E ela falou, Dr. Mocelin quer falar com você. E aí, saudoso Dr. Mocelin. E aí peguei e fui lá, cara, ele saiu da cantina, tirou a carteira do bolso e perguntou pra mim, você tá indo pra Ponta Grossa? Falei, então ele, tem dinheiro? Ele foi me dar dinheiro, cara. Aí eu falei, não, doutor, não precisa, pode deixar, tenho dinheiro. Então você vê esse tipo não tá tão mal. Cara, você vê esse tipo de cuidado, cara, que o chefe tem com você, legal. Cara. Pô, isso aí é sensacional. Eu lembro que eu conversei com o meu irmão, o Luizão, lá de Recife, tava em São Paulo, e eu perguntei, como é que é o IANSP, minha ideia, eu já tinha uma ideia do que eu queria da medicina esportiva, e casou muito bem, ele falou, pô, o IANSP é mais paciente crônico, Dr. Michel, Dr. Ricardo Galotti, doutora Sandra, Dr. Samir, são muito acolhedores, eu me sinto muito bem em casa e tudo. Falei, pô, clima legal, entendeu? Tava lá, mas as minhas chances eram maiores naquela instituição, no final acabei passando só no IANSP,
Eu zerei a segunda fase da Unifesp, fui o último da segunda fase, Eita. li a questão errada, enfim, confundi tudo. E aí parei no IANSP. Mas eu lembro que essa conversa que eu tive antes de sair os resultados foi uma conversa que já meio que me direcionou. Porque eu não tive a oportunidade de vivenciar aquilo. Mas eu conversei 1h30, fiz uma call de 1h30. Uma call. call. Adoro Com call. o rei da call. Adoro. Com o Luizão. E ele me explicou. Eu tava até com a Mari lá na Serra da Canastra, em Minas, de férias ali. E ele me explicou como é que eram os estágios, o foco. Nossa, e pra mim foi tipo assim, beleza. Se der certo, tô feliz, tô tranquilo de tomar essa decisão. Então, eu acho que até aqui nessa conversa a gente já citou alguns fatores importantes na decisão. Localização, não só a localização da onde você quer morar, mas a localização do hospital também importa. Sim, sabe uma com coisa certeza. que foi importante pra mim? Por exemplo, eu vi que eu ia querer fazer prova de São Paulo. Aí tinha as provas do SUS São Paulo. E, teoricamente... De onde que era? SUS. SUS. E, teoricamente, os hospitais mais renomados de cirurgia é, por exemplo, o Santa Marcelina. Só que o Santa Marcelina é lá na Zona Leste. E eu não queria morar na Zona Leste naquele momento. Eu queria morar em São Paulo, capital. Entendi. Queria morar ali no centro, né? Na Zona Sul. Queria conhecer essa realidade. E isso pesou pra mim. Então, não só a localização geográfica, Sim, mas sim. também na cidade isso Sim. importa. A outra coisa que a gente já falou que é importante, você entender como funciona o serviço. Sim. O Vitor, ele tinha uma expectativa de medicina esportiva que era mais perfil de paciente crônico, que não era aquela perfil de paciente atleta, que tem residência de medicina esportiva que foca nisso. Sim, né? sim, Unifesp e USP tem um grande foco nisso. Então, São excelentes nisso. E é o que o Vitor não queria tanto. A gente também falou do clima da residência. O clima da residência é muito importante, cara, porque você tem que pensar, você vai passar, não é um mês lá, são 2, 3, 4, às vezes 5 anos. E, pô, você conviver com um clima ruim, Não, você 5 tá doido, anos, cara. é complicado. Suga energia, né? E uma coisa que o Michael falou que eu achei sensacional foi a questão do nome. O nome é importante? É claro que é. Sim, Sem claro. dúvida. Não é que eu vou ser o cara que vai descobrir a residência nova que surgiu ano passado e ela é a melhor do mundo. Não vai Provavelmente ser. não vai ser. Não. Só que só o nome em consideração Não não é o que não. faz o seu aprendizado ser melhor ou não. Exatamente. E eu gosto também de quando. É que essa pergunta vem no inbox diariamente, né? Por exemplo, o pessoal vira pra mim e fala assim, ó. Pô, como é que eu escolho uma boa residência? Aí eu sempre falo, olha, primeiro, você tem que ter volume de pacientes nessa residência. Não pode ser residência que tenha uma pessoa para um ambulatório. Não dá. Porque uma das grandes coisas que a residência te traz é a vivência de pacientes. Prática, né? Sim. É ver 1.000, 2.000 pacientes de certas doenças. Segundo, a preceptoria. Sim. Que não adianta também você cair no mundo lá pra tocar a ficha a vida inteira sem ter uma retaguarda, sem Isso. ter com quem trocar e discutir o caso e receber a experiência daquela pessoa. E o terceiro ponto é as projeções que ela te dá. Sim, Isso com é certeza. importante. Eu acho que as projeções, elas são importantes, mas elas não vão ganhar do volume de atendimento e nem da preceptoria. Sim. Que é uma coisa que você consegue corrigir depois. Você não pode também entrar na cirurgia que só vai ter o R8 lá de cirurgia, mas faltou a base. Eu sou dessa linha que a gente precisa construir com primeiro. certeza. Isso aí. E esse é um tema que é muito difícil, né? Porque tudo tem 2 pontos, tudo tem 2 visões. O Vitor falou aqui de volume. Mas, por exemplo, residência de cirurgia, você não escolhe só baseado em volume. Porque às vezes você quer focar na especialidade. Você quer uro, você quer plástica. É claro que é importante você ter uma formação como cirurgião geral, estudar a base. Mas não é você fazer 100 laparotomias de urgência que vão diferenciar você lá na frente. Não é isso que é o mais importante às vezes. E o pessoal fala, mas eu fiz 200 laparotomias de trauma, de politrauma, mas e as cirurgias por vídeo? E as cirurgias eletivas? Você às vezes abre mão. E, cara, é a história do cobertor curto. A residência ela não vai cobrir todos os seus anseios. Ela não vai ter o melhor serviço de ambulatório, isso é com o verdade. melhor serviço de cirurgia, com o melhor academicismo, com as melhores discussões, com o melhor nome. Para alguma dessas coisas você vai ter que abrir mão de outra. Isso. E a questão de você ver o que você quer, o que mais faz sentido para você. É como eu falo, a prioridade de cada um pode mudar, né? Então é isso, você vai colocar isso na balança e você vai pensar o que para mim é prioridade. E aí você começa a escolher seu serviço a partir daí. E algumas deficiências você pode correr atrás. Sim. Com certeza. Não obrigatoriamente você vai, eu vou ficar com essa deficiência para sempre. Aquilo que o Não. Vitor falou da amiga dele lá, né? É. Que foi lá, Pô, correu atrás de geralmente uma deficiência, Exato. se deu super bem, né? E outra,
o ponto que eu acho que é mais importante a gente falar aqui também é que existem grandes nomes formados em diversas instituições. Sim. Com certeza. Então não é só o cara, tipo, sei lá, da USP que sai Que bem presta. formado e que ganha o mercado. Uhum. Pelo contrário, tem vários USPianos no Doutor Consulta. Uhum. Um exemplo clássico. Nada contra quem trabalha lá, mas, Não, pô, de forma se o alguma. cara formou tão bem, por que ele tá trabalhando ali no lugar Mesma que coisa pra remunera, faculdade. remunera igual pra todo mundo, Mesma entendeu? coisa, É exatamente. mesma claro que coisa você de sempre vai faculdade. buscar aquilo que é melhor pra você. Sim, Uhum. Mas às vezes nem você sabe o que é melhor pra você. Isso, exato. Isso é Então, importante. né? mas eu acho que o De- ponto é... Às vezes, muitas vezes, nem você sabe, cara. Eu acho que o mais importante é, cara, você entrou na residência, que te dá uma certa base, que tá legalzinho ali, é uma nota 8,5, 8 Pô, talvez. Tem um clima legal. Cara, seja o 10 da residência, Exatamente. entendeu? Corre atrás, Extraia né? da sua Não é- residência o melhor possível. E, pô, putz, a minha residência não tem ambulatório X. Tá aí ambulatório optativo, velho. Pega um estágio optativo, faz o final de semana, sábado e domingo, troca, sei lá, se vira, dá seus corres. Assuma a e responsabilidade, né, cara? Então, você tem que tentar criar a melhor forma possível de você suprir esses gaps, porque senão você fica só botando a culpa nos outros. Você fica botando, eu sou ruim nisso porque minha Porque minha residência não residência tinha foi isso. ruim. Não, Ah, a você culpa fica é sua, transferindo cara. a responsabilidade, não, né? a culpa é sua que não foi atrás, velho. Eu acho que é muito essa postura de não aceitar o que foi entregue. Ah, Isso. isso aqui é ruim? Pô, mas será que eu posso melhorar? Posso melhorar, Será que tem exatamente. alguma forma de fazer melhor? Será que tem alguma Certeza. coisa que eu posso correr atrás? Uhum. Cara, o que não falta é chefe disposto aí pra você acompanhar Sim, putz, sim. serviço. E vou te falar, eu percebo um movimento de frustração dos chefes com quem tá entrando. Não sei se você percebeu isso, Michael. Mas eu vejo que cada vez a galera entra com menos compromisso. Não Sim. sei se essa experiência Cara, é só minha, mas... É assim, eu tenho residentes excelentes, não posso reclamar, pô, todo ano, é sempre assim, né? Todo ano, tem o cara que se destaca, tem Sim. o cara que é sim, normal, né? o normal e tal, mas eu tenho tentado enxergar um pouco melhor essa geração, que tem tanta informação, que tem tanta coisa, mas eu tenho um sócio que ele é mais velho que eu. Tem 150. E, cara, ele é um cara que bate muito nessa tecla. Ele fala muito disso. Ele fala, cara, os residentes de hoje. E ele é chefe de um serviço de residência também. E ele fala muito, pô, os residentes de hoje não querem nada com nada, os caras não querem estudar, porque os caras não sei o que, daí ele fica puto, sabe? Tipo, porra, meu residente disse que não teve tempo de ler o artigo que era muito grande, mas tá lá postando coisinha no Instagram. Então o cara, ele fica muito puto, sabe? Eu ainda tento, cara, assim, eu tento enxergar um pouco além, mas parece que realmente assim, o pessoal tem tido muito mais esse negócio de meus direitos e muito pouco meus deveres, né? sabe? E eu acho que isso é uma excelente oportunidade pra quem quer se destacar, cara. Não, se você. É aquilo Porque que a gente. tá mais fácil se destacar hoje em dia. Verdade. No podcast que a gente comentou lá de como se destacar na residência, é basicamente isso, cara. Como tem muita gente nessa vibe de não quero tocar serviço, não quero fazer nada além do que é minha obrigação, se passou uma horinha das 60 horas eu vou na Coreme reclamar e tal. Cara, então realmente é mais fácil de você se destacar. E verdade, cara. Excelentes pontos levantados. E uma coisa que também gera muita dúvida é que também tem relação com essa questão do nome, da instituição, é que, pô, será que só a residência que hospital escola presta? Será que, pô, tem que ser na USP, na Unifesp, na UFRJ, na FMG? Eu te dou o exemplo que eu passei pelos dois lados também, né? Fiz clínica médica no hospital Nada como escola, tem muita experiência. no HU, nada como o cara velho. Fiz residência no HU da UEL, no hospital universitário. E depois, nefrologia, eu não fiz no HU da UEL, por quê? Porque o serviço do Instituto do Rim era muito mais completo. Exatamente. Era o serviço onde tinha transplante, onde tinha diálise peritoneal, que na UEL não tinha. Então, assim, cara, precisa ser no hospital escola? Não. A prova tá aí, cara, que o serviço de Tinha nefrologia... volume, preceptoria... Exatamente. projeção. Inclusive, os professores da UEL, basicamente, ali, digamos, 70% dos professores eram os caras que eram os professores do Instituto do E Rim. uma legal coisa que é observar legal também. você É. tem que levar em É isso. Não é o consideração. hospital, é quem tá no hospital. Isso, Não. exatamente. E outra coisa que é muito bacana a gente falar é que, putz, vou dar o exemplo da minha faculdade. Eu formei na Federal Fluminense, lá em Niterói. Pô, a clínica médica lá era excelente, um ótimo serviço. A cirurgia nem tanto. Entendi. Então, não é porque um hospital é muito bom numa Isso, especialidade isso. que ele vai ser bom em todas. Exato. Perfeito, perfeito. Então, isso é uma coisa que tem que se levar em consideração. Sem Tanto dúvida. é que, apesar de ter um carinho imenso pela UF, ótimos chefes, tive ótimos mestres, não era o lugar onde eu queria fazer residência de cirurgia geral. Porque eu tinha outras prioridades. Pô, não tem nada de errado com isso, entendeu? Não tem Não, nada de errado. ok. Não tem nada de errado. Então, não obrigatoriamente, tem que ter hospital escola, tem que ter não sei quantos mil leitos, tem que ter tanto volume. Cara, equilíbrio na sua decisão. Você Cara, vai abrir mão de alguma coisa. E eu acho que assim, hoje, né, já tendo terminado a residência, tendo feito um ano de preceptoria, o que eu mais carrego da minha residência
Primeiro, é a riqueza de pacientes que o IANSP me deu. Pô, legal. Cara, era assim, eu pegava paciente de todos os jeitos que você pensar. De tudo, com muita comorbidade, sem comorbidade, 40, 50, 70, 80, 90 anos, enfim, homem, mulher, enfim, de tudo. Então isso me deu uma base muito boa de paciente. Sensacional. Segundo ponto, exemplos, entendeu? Eu tive grandes mestres ali, dentro do IANSP, que foram meus exemplos, entendeu? Pessoas que eu me inspirei pra ser um bom profissional, pra ser melhor ainda. Isso é muito legal. Isso é legal, entendeu? Então, às vezes você tá entrando no hospital que tem grandes nomes, igual você citou, Michael, mas se o cara não olha no seu olho, o cara não pega na sua mão, então é um cara que você não conecta. E, pô, você não tá ali fazer um curso de final de semana. Você tá indo ali 3 anos de dedicação e tudo mais. Você tá fazendo a base pra sua vida ali, né? Exatamente, então, exatamente. Pô. E as projeções. O meu chefe, Dr. Samir, ele sempre foi aberto a opções e tudo, de pessoas que querem mostrar trabalho e tudo. E tudo que eu quis exercer ali e fazer dentro do IANSP, dentro das possibilidades de um hospital grande, estadual, assim, eu consegui fazer com ele. Ele te apoiou. Pô, ele me permitiu fazer um estágio no exterior, entendeu? Optativo. Pô, legal, legal. E teve gente que tentou e não conseguiu. Uhum. Por quê? Não se destacava, não corria atrás. Eu não vou né? falar que fez por merecer e tudo, que é uma palavra mais forte, mas era um processo complexo de fazer estágio no exterior e tudo e tal. Pô, mas ele facilitou. Digamos que ele facilitou. Então, ele me deu carta branca, falou assim, resolve, vai, faz. Uhum. Entendeu? Teve gente que teve certas barreiras. Então, pô, construção, né, disso, que a gente falou no outro podcast, construir amizades ali com o pessoal. Mas, pô, foi uma coisa que me marcou, porque esse estágio optativo que eu fiz nos Estados Unidos foi o que modelou muito o meu modelo de atenção hoje. Então, pra mim, valeu demais. E o que você falou de projeção é legal, a gente citar também, que não é só a projeção dentro da residência, a projeção após a residência. Uhum. Que a gente vê muitos serviços aí que tem uma cultura de absorver o residente, Sim. trazer pra dentro do serviço depois, Uhum. de botar no ambulatório, de botar como chefe do pronto-socorro, Sim. como cirurgião. Uhum. E isso é legal, porque, cara, Por exemplo, lá no IANSP não tem isso tão forte quanto tem na Unifesp e na USP. Sim. É uma fraqueza Uma do meu fraqueza. serviço. Sim. E Mas a tem gente... pontos positivos. E tudo bem. A minha residente que saiu agora, ano passado, da medicina intensiva, hoje ele trabalha com a gente. É sócia nossa. A gente tem uma equipe que meio que, abriu uma UTI nova e tal, quem que a gente vai chamar pra coordenar? A gente chama ela, entendeu? Sim. E quando sair a próxima residente, tenho certeza que a gente vai acabar absorvendo também na equipe. Então é uma coisa que realmente é uma questão de cultura. E claro, questão de espaço também, né? Isso depende muito do lugar onde você tá, né? Do mercado e tudo mais. Sim. Mas isso é bacana. Com certeza. Eu acho que o ponto mais importante da residência, assim, vamos bater naqueles 3 pontos. Tem um volume legal, tem uma preceptoria legal e tem uma projeção legal. E observar o seu momento. Acho que isso... Sim, é muito igual eu individual, falei, né? Se você entrou na medicina com 29 anos, já tá casado, com filho ou filha, e já tem não tem tanta liberdade geográfica mais, é outra conversa. Sim, Igual sim. o Michael falou que para escolher a residência dele, ele tinha que pensar nos 2 filhos. Sim. Show. Eu não tinha. Nem eu. Então eu poderia fazer, teoricamente, voos mais longe. Não mais altos, mas mais longe. Sim. Entendeu? E hoje, enfim, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Acho que Todos sobrevivendo. a mensagem nesse podcast é você adequar a sua escolha ao que você tem de expectativa e assumir a responsabilidade Boa, por essa essa é a palavra. escolha. Ótimo. Não delegue a Bata no responsabilidade, peito né? o que você escolheu. Isso. E, o que tá ruim, corre atrás pra melhorar. Resolve. Eu acho que essa é a grande Não mensagem. culpe a residência por um problema seu, entendeu? Exatamente, isso. resolva. E se tem um ponto fraco na residência, cara, seja o cara, entre pra história da residência como o residente que resolveu o problema. Pô, é sensacional. Bacana. Isso é muito Que mais massa, legal, velho. Mas Animal. isso é legal, velho. É isso aí. Porque, assim, voltando no outro podcast, seja um resolvedor de problemas. Perfeito. Cara, se existisse uma residência perfeita, ia ter 200 mil por vaga. Exatamente. Entendeu? Não tem. Não tem. Porque residências são feitas de pessoas. E as pessoas pessoas são Mudam. imperfeitas. E as pessoas mudam. Mudam, exato. E, cara, quantas vezes eu já vi casos de residências que tinham um puta serviço, porque um chefe lá era muito o bom, cara- ele cobrava. é. Pô, o chefe A saiu, Mari trocou. agora, ela quer psiquiatria. E tem 2 grandes centros que ela quer psiquiatria que ex-residentes falaram, olha, era muito bom, mas fulana saiu e deu uma bagunçada. E aí, ó. E ela tá, Muda. ela tá na dúvida agora entre esses centros. Pô, e é o mesmo lugar. E aí, Então, ó. assim, não é o lugar, enfim, tem outros Isso. detalhes que tem que olhar. Acho que é... Bacana demais, eu E acho pra que mim, essa trocar ideia com o R do lugar é Não, é um- fundamental. passar o filtro. É passar um filtro. Mas é aquilo, depois que você já tem uma noção de lugares, porque senão você vai ficar louco, né? Tentando não. falar com o cara da Bahia, com o cara do sim. Rio Grande do Sul. Mira ali no Você 2 faz- ou 3 e me Isso. pergunta, entendeu? Isso Acho faz que- toda a diferença. Com essa mensagem
a gente fecha nosso podcast. Sim, beleza. Escurecendo já. Escurecendo já, daqui a pouco não aparece nem mais nosso rosto. Se você ainda não se inscreveu, não sei onde você está assistindo, se é no YouTube, por vídeo, ou se em alguma plataforma como Spotify, se inscreve, que vai vir muito conteúdo bacana, muitos episódios ainda. Estamos ainda na primeira temporada. Eu tenho certeza que você vai se amarrar. Tamo junto, moçada. Mas só o começo. Um abraço. Bora. Até.